Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e pessoal, a gente tá na época de Black Friday, cara. Todo mundo tá pensando em comprar as coisas. Eu já fiz vídeo recomendando alguns smartphones, inclusive o mais aclamado dos Androids, o S20 FE. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias para vocês de quem tá procurando comprar um iPhone nessa Black Friday, tá? A gente tá no momento de gravação desse vídeo aqui há pelo menos 10 dias da Black Friday, que é no dia 26 de novembro. Se você estiver assistindo antes, no dia ou depois, entenda que o dia oficial é dia 26 e a Black Friday é dia 26, 27, 28 e 29. Na realidade não é só uma sexta negra, né? É o dia 27, 26 que é a sexta, é o sábado, é o domingo e ainda tem a Cyber Monday. Então são alguns dias, mas é óbvio que é melhor você aproveitar as ofertas até, se possível, antes da Black Friday, porque já tem ofertas em algumas lojas como a Magazine Luiza, por exemplo, aparecem ofertas que não voltarão no dia da Black Friday. E para começar esse vídeo, eu vou fazer meu merchan aqui. Eu tenho um canal de cupons e descontos e promoções, na realidade. Aí na descrição é o primeiro link que vai estar aí, é o Magazine Mundo Geek. Lá eu divulgo as promoções da Magazine Luiza, que você vai ver como Magazine Mundo Geek, da Americanas, do Shoptime, Submarino, da Amazon, do AliExpress. Entra aí se você quiser ficar ligado nesses smartphones e em outras coisas também, como fritadeira, a gente posta um monte de coisa lá. Se não quiser ser incomodado, é só desabilitar as notificações e só ver a hora que você quiser. Óbvio que você pode perder umas promoções por aí, mas a gente não posta muito, uns 30 postagens por dia às vezes. Mas vamos lá. iPhone. Qual iPhone comprar na Black Friday 2021? Qual? Você teve a ideia, você gosta de iPhone, quer presentear ou quer comprar, quer ter o primeiro iPhone? Isso é muito importante, porque tem muita gente que nunca teve um iPhone e quer comprar o primeiro iPhone. Então esse vídeo é para trazer um pouco da ideia do que você deve pagar nessa Black Friday, até qual preço é bom e qual smartphone que eu indico. Lembrando que todos os smartphones, aliás, eu poderia englobar todos os iPhones eu testei até o momento. Então, tudo que eu falar aqui, eu testei. Não é nem um pouco de achismo. Pessoal, eu vou começar pelo mais baratinho, que não é tão barato assim, e a gente vai ir até o mais caro, mas para essa ordem. Começando então, se você quer um iPhone e seu foco, a galera que procura iPhone quer uma qualidade legal nas fotos, e não só nas fotos normais da câmera, quer uma qualidade legal nos stories do Instagram. Sim, tem muita gente que compra iPhone ainda até hoje por conta de eles serem bons nos stories do Instagram. E sim, eles são melhores do que os Androids. Então se você está procurando uma qualidade melhor nos seus stories, sim, o iPhone, não por mérito só do iPhone, mas por um bloqueio, digamos assim, do próprio Instagram. Não vou nem falar bloqueio, não funciona legal com os Androids, vamos dizer assim, tá? Para resumir bem essa história grande, que já teve várias suspeitas por aí, ninguém nunca provou nada. Os stories, fazer stories são melhores nos iPhones. Não importa, se você tiver um iPhone 8, ele vai fazer stories do que talvez o melhor smartphone Android do momento. Então eu vou começar aqui com o mais barato, que é o iPhone SE 2020. Esse cara tem um form factor, uma forma dos smartphones antigos que a gente tinha, no iPhone 8 para baixo, né, com a telinha com borda bem grande, e é um smartphone com hardware relativamente novo. O iPhone SE 2020 é uma ótima pedida se você quer dar um salto em qualidade nos seus stories, em fotos e em vídeos, mas ele tem um probleminha, ou alguns probleminhas. O form factor, como eu disse para vocês, ele tem esse estilão mais antigo, não tem aquelas bordas finas, você tem uma bordinha um pouquinho maior em cima e embaixo, tem um desbloqueio por toque. Este cara tem um hardware de iPhone 11 praticamente, com corpinho, digamos assim, aproveitando algumas peças de um iPhone 8. Ele é muito bom. Eu testei. A qualidade dos stories e das fotos é de nível de iPhone 11, certo? Este cara, o principal defeito dele é a bateria, que é muito ruim. Se você puder carregar ele uma vez ao dia a mais, ou talvez 2 vezes ao dia, dependendo do seu uso, cara, você vai ter qualidade sensacional para vídeos, para fotos e para os seus stories no Instagram. Um belo do smartphone que peca no estilo antiguinho e peca também em bateria, peca muito em bateria. Mas é óbvio que você está querendo saber quanto eu devo pagar então num iPhone SE 2020. Pensando pelo lado que você quer economizar, o certo é você comprar um de 64 GB e talvez depois, uma outra oportunidade, quando você tiver grana,
trocar e pegar um outro com armazenamento maior ou um outro modelo até. Eu diria que o iPhone SE 2020 por uns R$2.000, R$2.100 é um ótimo preço para você comprar ele na Black ou nesses dias que precedem a Black Friday, tá? Se você pagar R$2.400 é pouco desconto, R$2.300 já é um desconto, mas eu diria que o preço legal, top para comprar, na casa de R$2.100. Partindo para um degrauzinho acima, subindo um pouquinho aí na tabela, iPhone XR ou XR, pessoal. Esse smartphone já não está mais no mercado também, a Apple tirou ele de linha, assim como tirou também os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max assim que lançaram os iPhones 13. O iPhone XR não é vendido oficialmente mais pela Apple, mas ele ainda consta nos estoques das lojas. Então, é uma ótima pedida para você comprar o seu primeiro iPhone se quiser uma bateria muito melhor do que no iPhone SE que eu acabei de citar para vocês. Numa forma muito mais legal já que vai ter quase todas as bordas, né? Uma tela mais esticada, apesar dele ter bordas grossas. Mas esse cara vai te dar bateria para o dia inteiro, até para as pessoas mais exigentes. Não, obviamente, para quem já comprou um usado que está com bateria em torno de 88%. Mas o iPhone XR é muito bom. O que ele tem é uma coisa em comparação com o iPhone SE, é que ele também tem uma câmera só na traseira e uma câmera só na frontal. A qualidade das fotos e dos stories é muito boa, quase o mesmo nível. Olha, o SE tem um nívelzinho até melhor, mas, cara, eu vou constar como idêntico. Você não tem virtualmente olhando quase nenhuma diferença de fotos e de vídeo. Mas então o iPhone XR é uma bela pedida com muito mais bateria do que o iPhone SE 2020, muito mais, pelo menos o dobro e olha lá, eu chutaria mais do que o dobro de bateria com uma tela bem maior, num formato muito mais legal, 6.1 polegadas, né? Ele é um pouquinho gordinho, gordinho eu falo que é espesso, não tem tela OLED, a gente ainda tinha tela IPS, mas é uma tela muito boa IPS da Apple, de todas as linhas até o iPhone 11. Então, iPhone XR é uma bela pedida se você não fizer conta de ter uma câmera só na frontal e uma câmera só na traseira. Bela pedida. Por quanto que eu devo comprar o iPhone XR então? Opinião minha, um belo preço para o iPhone XR de 64 GB. Sempre que você puder, você tem que saber o quanto você usa de armazenamento, mas se puder, compre de 128. Não dá? Beleza, compre de 64 e se vira do jeito que dá. iPhone XR, ótimo preço para comprar nessa Black, R$2.600. Ótimo preço. Óbvio que se você encontrar esses smartphones que eu vou falar para vocês, R$100 a mais, R$100 a menos, óbvio, do que eu falar aqui, muito bom, mas R$100 a mais, cento e pouquinho reais a mais, é uma ótima pedida. Você tem que ver o que é que as lojas estão oferecendo. R$2.600? Top. iPhone XR de 128, eu diria que um bom preço, um ótimo preço seria R$3.000, R$3.100. Mas se você pagar até uns 3.300 dos 128, eu acho que ainda tá valendo. Lembrando que já é um smartphone também um tanto quanto antigo, tá? O iPhone SE 2020 é mais novo do que ele. Eu acabei de falar de iPhone XR e aqui vale uma consideração. Eu vou falar agora do iPhone 11 e que vale muito você pensar, se a diferença não for muito grande, você subir um pouquinho pro iPhone 11, porque ele vai te garantir um ano pelo menos a mais. A Apple atualiza os smartphones dela por muito tempo, mas ela vai te garantir pelo menos mais um ano de atualização do iOS, tá? Com atualizações de segurança, óbvio, tudo junto. Não é uma diferença tão grande. O que você ganha comprando o iPhone 11 em comparação com o iPhone XR e até com o iPhone SE, né? Que tem basicamente o mesmo hardware em termos de processamento, o mesmo poder do iPhone 11. O iPhone 11 já vai contar com o mesmo tamanho de tela do iPhone XR, com as áreas maiores, né, com uma tela com um padrão muito melhor, ainda com tela IPS, com o chipset A13 Bionic, muito bom, tão rápido quanto o SE. E esse cara já vai ter duas câmeras na parte traseira. Ele tem uma câmera grande angular, que a gente já vê hoje nos smartphones muito por aí. E essa câmera grande angular, para quem gosta de fazer fotos ou em certas situações, ele é muito bom, porque é aquela câmera que vai poder... Imagine que você está me vendo isso assim, na câmera principal do iPhone 11 ou do iPhone XR ou do iPhone SE. E se você acrescenta uma outra câmera grande angular, você vai ver tudo isso aqui. É isso que o iPhone XR tem na outra câmera traseira. 10R não, 11, pessoal.
ele não tem, como o iPhone XR e o SE, uma câmera só na traseira. Ele tem duas câmeras na traseira, uma bateria um pouquinho melhor ainda do que o XR e muito melhor do que o iPhone SE. E o preço não é consideravelmente muito maior. A gente tem um A13 Bionic, um chip já muito bom, e você vai poder pagar nesse cara do de 64, eu acredito que por volta de R$ 3.100 é um ótimo preço. 3.000 seria sensacional. 3.100, 3.150, essa variação que eu acabei de falar, 64 GB, nessa faixa de preço, eu acho que é muito bom. Lembrando que eu estou falando muito bom, pode ser que ele apareça por 3.300, hoje, acho que no dia de hoje ele deve estar por volta de uns 3.900 ainda, aparecendo em promoções por 3.700, então eu acredito que 3.100 é um preço espetacular para o iPhone 11 de 64. 3.300 já é um ótimo preço. Falando de Black Friday, não estamos analisando para você comprar hoje. Mas se aparecer esse preço antes da Black, é muito bom. E o iPhone 11 de 128 GB, se aparecer por uns R$ 3.600, R$ 3.500, R$ 3.600, nessa faixa de preço, 128, é muito bom. E aí é o que você deve considerar. Será que comparado com o 10R, essa distância, será que eu posso pagar mais? Você tem que analisar. Pagar R$ 400 a mais ou R$ 500 a mais de um 11 em comparação com o 10R, lembrando que o 11 ainda está sendo vendido, o 10R não é mais vendido, certo? Tem uma câmera a mais no iPhone 11, você tem que considerar isso. 3.500, 3.600, estourando, muito bom preço de Black neste preço. E agora a gente vai falar do iPhone 12, pessoal. O iPhone 12 eu acho que vai ser o iPhone mais vendido nessa Black Friday. Por quê? Ele é relativamente recente, não tem uma grande diferença dele para o 13 que foi lançado. Vocês acompanham o vídeo aqui no canal, quem não acompanha, por favor, clica agora, se inscreve e aproveita, não esquece do primeiro link da descrição que eu falei para vocês do canal de cupons e ofertas. Vou deixar todas essas ofertas aí na descrição e no canal de cupons, a gente vai ter acompanhamento disso na Black Friday toda, aliás, já está tendo, tá? Então não se esquece, entra aí. O iPhone 12 deve ser o smartphone, na minha opinião, que vai vender mais na Black, porque ele é muito legal, ele é quase um iPhone 13, certo? Não tem significativas diferenças relevantes que me façam pensar em iPhone 13 esse ano. Então o 12 vai ser muito vendido. Ele já tem aquele form factor quadradinho, né? As bordas lisas, retangulares, né? É muito legal de segurar nas mãos. A bateria não é espetacular, não é tão boa quanto no 11, mas você já tem câmera também grande angular na traseira, tem um A14 Bionic que é muito bom, já tem uma tela OLED, diferente da tela IPS, certo? Então o iPhone 12 na casa de R$ 4.100, pode ser que ele apareça por 4, que seria sensacional. Eu estou falando do 12, não estou falando de 12 mini. Vamos dizer R$ 4.100, eu estou falando de preço muito bom, certo? Mais uma vez, precinho um pouquinho para cima, considero o que está sendo cobrado nas lojas e vai. Mas acho que 4.100, o de 64, lembrando, se você puder comprar sempre o de 128, é melhor. Mas 4.100 tá ótimo no iPhone 12, cara. E para o modelo de 128, eu diria que na casa de uns R$ 4.500. Lembrando que os iPhones 13, que é o próximo da lista que a gente vai falar, esses caras partem de 128 GB agora. A gente não tem mais iPhone 13 de 64. A gente começa nos iPhones 13 a partir de 128 GB. Antes da gente falar dos 13, eu queria falar um negócio para vocês. Todos esses iPhones, se alguém pensar diferente, pode me chamar que a gente conversa sobre. Começando do SE, passando pelo 10R, pelo 11, pelo 12, pelo 13, não tem uma considerável diferença nas câmeras principais desses aparelhos, certo? Elas podem mudar de 7 para 12 megapixels na frontal, enfim, mas não tem uma considerável diferença, principalmente em fotografia. Óbvio que o mais novo é melhor, mas a diferença, por exemplo, de fotos do iPhone 12 para um iPhone 11 não é o que justificaria você comprar um 12. Vou comprar o 12, beleza, vou comprar o 12 porque tem 5G, vou comprar o 12 porque tem um áudio um pouco melhor, vou comprar o 12 porque ele já tem uma tela OLED, certo? Mas vou comprar o 12 porque a foto é muito melhor que o 11? Não é. Assim como o 11 não é muito melhor do que o 10R, é um tiquinho assim. E assim como o 10R, 11 e S20 e SE 2020 são equiparados, não é uma diferença gigantesca. Então você tem que considerar as coisas antes de sair comprando por aí. Mas eu acho que se tiver nesse preço aí de 4.100 o de 64, 4.500 o 12 de 128, vai vender bastante. Porque eu mesmo não recomendo, bati no microfone agora, eu mesmo não estou recomendando iPhone 13 esse ano, os 13 normais. Pessoal, e agora a gente vai falar dos lançamentos, iPhone 13, que é o lançamento de 2021.
Galerinha, como eu já acabei de falar para vocês, não tem uma considerável diferença que me faça justificar a compra de um iPhone 13. Se você quiser um iPhone 13 e tem dinheiro para gastar no iPhone 13 e não vai comprar o 12 ou está saindo de um 12 pensando em pegar um 13, a minha recomendação é, se quem quiser for trocar de 12, troque por um 13 Pro ou por um 13 Pro Max. Não tenho dinheiro, considere, bateria no iPhone 12 é uma coisa que te faz diferença? O teu iPhone 12 estava durando a bateria menos do que você esperava? Lembrando que o iPhone 11 tem bateria melhor do que o 12, porque ele não tem 5G. O 5G gasta um pouquinho mais de bateria, certo? Então, o iPhone 13 está com a bateria comparada com o 12 2 horas e meia melhor. A bateria, o meu está carregando agora o iPhone 13. A bateria do iPhone 13 é espetacular. Tenho feito por volta, nos piores dias deu 7 horas de tela, nos dias de muito uso. Nos meus dias normais, dando 9 horas de tela no iPhone 13, certo? Então, vantagem do 13, muito mais bateria. Seria a principal vantagem, tá? Óbvio que o 13 você vai poder fazer aquele vídeo desfocado. Gosta de gravar aqueles videozinhos com desfoque de fundo, podendo alterar esse desfoque depois, mesmo na edição, certo? Mudar o ponto de foco. Você tem essa vantagem agora no iPhone 13. Você consegue fazer isso. Tem o chip novo, A15 Bionic, um tanto quanto mais rápido. O áudio é muito bom, alto e bom, mas não são coisas que eu diria que falar para vocês. Tem diferença no HDR das fotos, dos vídeos? Para mim, não tem essa diferença. Tem o Apple ProRAW nos Pro, né, que é a fotografia em RAW, e o ProRes, que é a fotografia com o vídeo em ProRes, nos modelos Pro. Não tem isso nos modelos 13 comuns. Então, eu diria que aí de iPhone 13, comparação com os 12, é muito mais bateria. Sim, a bateria dura muito mais. Não é muito mais do que o 11, veja bem. O 11 já tinha uma bateria bem boa. Então, o iPhone 13 tem bateria melhor do que o 12 e um pouquinho melhor do que o 11. Preço, quanto eu posso pagar no iPhone 13 então, se eu quero comprar? Ótimo preço, já que ele está em torno de R$ 6.800 na data de gravação desse vídeo em quase todos os sites, promoçãozinha de R$100 para lá e para cá. R$ 6.200 é um ótimo preço. Se aparecer melhor do que isso, beleza. R$ 100 a mais do que isso, como eu falei de todos os outros, ainda é um preço bom. Então, por volta de 6.200, eu vou considerar aqui só o de 128, que eu acho que é o que a galera mais vai comprar, tá? 6.200, 128, tá valendo se você quiser ir de 13. Aqui fica uma grande incógnita ainda, porque o 13 mini é o único que eu não testei até o momento. Eu já testei todos esses que eu falei, entre outros, já testei os novos, o 13, que é o que está comigo, o 13 Pro, o 13 Pro Max, já 2, e eu não peguei o 13 mini. O 13 mini, a promessa da Apple é de ter uma bateria 1 hora e meia melhor do que o iPhone 12 mini, que eu achei a bateria ridícula, embora tenha sempre gente que aparece falando para mim, a minha bateria é diferente totalmente da sua, dura o dia inteiro. Então eu queria analisar qual que é o uso dessas pessoas, porque eu não tenho um uso pesado. E a bateria do meu iPhone 12 mini acabava por volta das 3 horas da tarde, tirando as 9 do carregador. Certo? Se você quiser bateria durável no 12 mini, falando do 12 ainda em comparação, você tinha que colocar no modo de economia de energia. Aí durava muito. Obviamente, tem que colocar no modo de economia de energia, que você pode colocar em qualquer modelo. 13, então, a vantagem é essa do 13 mini. 1 hora a mais, 1 hora e meia a mais de bateria. E tudo que o iPhone 12 e o iPhone 13 faz, o 13 mini também faz, certo? Então não tem diferenças de 13 e 13 mini. Diferença, óbvio, no tamanhozinho de tela de 5.4 polegadas, mesmo tamanho do iPhone 12, com a bateria bem melhor. Também vai fazer aquele modo de desfoque de vídeo, essas paradinhas que estão mais para software do que outra coisa. Tem os modos de presets em todos os iPhones agora. Você consegue, além do modo de desfoque de vídeo, o modo foto, você consegue agora colocar um modo de presets, presetzinho para te agradar mais, né? Todos os iPhones 13. Você, eu gosto da foto menos quente, mais fria, mais contraste, menos contraste, um pouco mais clara. Você pode fazer um preset e se ainda não te agradar o preset, você pode ainda fazer uns tweakzinhos, ajustar manualmente e você pode salvar isso no rolo da câmera para ele ficar sempre desse jeito. Então é uma vantagem a mais dos iPhones 13, da linha toda. Então, 13 mini, se você quiser por conta de um pouquinho a mais de bateria, que eu não posso comprovar até o momento porque é o único que eu não testei, deve valer a pena, certo? Quanto que eu devo pagar? Contando que ele já tenha aparecido por 5.700 e ele é lançamento, não acho que ele vai aparecer por R$5.000. Se aparecer, beleza, mas a partir de 5.300, 5.200 é um ótimo preço no 13 mini. Eu esperaria 5.200, eu compraria ele
Fácil. Tô esperando ainda, porque é o único que eu não comprei esse ano, o 13 mini. Mas e para finalizar esse vídeo, a gente vai mover para a linha Pro. E aí tem uma significativa diferença. iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Falando primeiro do 13 Pro, a única diferença entre o 13 Pro e 13 Pro Max esse ano, diferente do ano passado quando a Apple fazia diferença do 12 Pro para o 12 Pro Max, que o módulo de câmera era o único que era melhorzão, bateria melhor, enfim, outras coisas. Este ano o 13 Pro e o 13 Pro Max não tem diferença alguma, a não ser o tamanho físico, 6.1 polegadas contra 6.7 polegadas e óbvio o tamanho da bateria pelo considerável tamanho do aparelho. É um tijolão 13 Pro Max que a gente já vai falar, mas o iPhone 13 Pro é muito bom, a bateria dura bem e é 2 horas e meia também, aliás, 1 hora e meia melhor do que o iPhone 12 Pro do ano passado. Então, se você comprar o Pro esse ano também, você vai estar levando mais bateria. Então, se você estiver saindo de um 12 não Pro, eu recomendaria só se você tivesse grana para ir para um 13 Pro, certo? Sair de um 12 normal para um 13 normal, só se for bateria. A vantagem dos iPhones 13 esse ano, tem 3 câmeras na traseira, todas elas são idênticas entre o 13 Pro e o 13 Pro Max, são diferentes do iPhone 12, que ano passado a gente tinha uma câmera de 12 Pro de 2.5x, esse ano vai para 3x com abertura de f2.8, 3x, então é mais um, certo? Uma abertura que não é tão boa, 2.8 é um pouquinho mais escura, e tem uma câmera que meio que revoluciona a linha de iPhones, porque nunca tivemos essa câmera nos iPhones. Uma grande angular com a possibilidade de fazer autofoco, ou seja, quando você aproxima uma caixinha dessa aqui de perto com a grande angular, que é a que vai pegar bastante coisa no seu iPhone, você não tem foco, certo? Não tinha foco até o iPhone 12, nenhum da linha 12. Agora você tem autofoco nessa câmera grande angular. Ela consegue focar em todos os níveis e consegue fazer fotos macro. É uma delícia para fazer fotos, quem gosta de fazer fotos de objetos, detalhes, é muito bom. É uma câmera macro, grande angular macro, híbrida, que é de abertura f1.8, bem mais clara do que a gente tinha no ano passado, certo? 1.8, 2.8 é a lente de zoom, certo? E a câmera principal, que é um destaque maior ainda, é um sensor ainda maior do que a gente tinha no 12 Pro Max, que era o melhor sensor do ano passado. A gente tem agora um sensor de 1.9 microns, certo? Com abertura de f1.5. Ano passado a gente tinha abertura de f1.6, que agora a gente tem 1.5 e 1.6 continua nos iPhones 13 que não são Pro. Então, os smartphones, os iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, são os únicos a terem a lente de zoom 3x f2.8 e essa grande angular com abertura f1.8, capacidade de fazer macro, e a principal de sensor ainda maior e com abertura ainda maior. Então, por isso que eu falo, só contando fotografia já vale a pena 13 Pro e 13 Pro Max. Eles fazem o modo de vídeo desfocado também como os outros. E além disso você tem o Apple ProRAW, que é um negócio para profissionais realmente, tá? É um negócio que vai 1 minuto gastar 6 GB de armazenamento do seu smartphone. E que no modelo de 128 do 13 Pro e 13 Pro Max só dá para fazer Apple ProRAW em Full HD. Não dá para fazer 4K. 4K só no 256 para cima. Aliás, todos os smartphones da Apple lançados em 2021, todos os 13 começam em 128, tá? E indo então para o iPhone 13 Pro, qual o preço que eu poderia pagar desse cara? Mais uma vez, 128. R$ 7.800 seria um excelente preço. 128, falando de Brasil, nas lojas físicas do Brasil, com garantia, nota fiscal, apesar que a Apple tem garantia mundial até sem nota, R$ 7.800 seria um ótimo preço. Um pouquinho mais caro, ainda bom, mais barato que isso, excelente. 13 Pro. E movendo para o último, o derradeiro que eu acabei de falar do 13 Pro, é tudo igual para o 13 Pro Max. A única coisa é que a bateria é incrível, insanamente interminável. A bateria chega a quase durar 1 dia e meio para mim e deve durar 2 dias para algumas pessoas, sem colocar nenhum tipo de economia de energia, certo? Então, para as pessoas mais econômicas, talvez mesmo sem colocar modo de economia de energia, no 13 Pro Max você consiga 2 dias de bateria. Se colocar no modo de economia de energia quando precisar, cara, você tem bateria infinita, digamos assim, a bateria é muito boa. Não cabe aqui falar nada melhor do iPhone 13 Pro Max, porque ele é a cópia do iPhone 13 Pro que eu acabei de falar para vocês. Única diferença é
tamanho 6.7 polegadas com mais bateria. Então a bateria é 2 horas e meia melhor do que o iPhone 12 Pro Max do ano passado. E o sensor agora é bem maior. O sensor que a gente tinha ano passado no 12 Pro Max foi passado para o iPhone 13 desse ano e 13 mini. Então eles têm o sensor maior já. Os 13 Pro e 13 Pro Max têm um sensor ainda maior, com uma câmera de zoom ainda mais longa e com essa câmera grande angular com autofoco que dá para fazer fotos macro. Preço desse cara, R$ 8.800, lembrando que todos os modelos de 128, eu estou falando aqui, 8.800, assim como eu falei de 128 do 13 Pro, dos 13 e 13 mini, 8.800 seria um preço muito bom do 13 Pro Max. Óbvio, mais barato que isso, lindo, mas eu tô chutando um preço muito bom, mas para não sair muito fora. Apareceu melhor que isso, acho que é um ótimo negócio. E não tô considerando aqui a galera que é cliente ouro, não sei o quê, que tem cartões com descontos. Estou falando de preço normal, de loja normal, sem contar benefícios extras que algumas operadoras de cartão dão por aí pra galera, você entendeu? É isso aí, 8.800 eu diria que é um belíssimo preço pro iPhone 13 Pro Max. Bom, pessoal, ficou um vídeo grande, mas por aqui é sempre assim, eu falo pra caramba, mas acho que deu para vocês terem uma ideia do que esperar de preço, pelo menos do que eu acho, bati no microfone mais uma vez, do iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 11, 10R e tudo mais. Não se esquece, você me ajuda demais se entrar no canal aí de descontos, entrar, comprar por lá ou comprar pelos links da descrição também. E me ajuda demais se inscrevendo no canal, deixando um like, comentando, troca ideia com a galera. Tem sempre gente que acaba respondendo até mais que a gente aqui, porque não dá para ver todos os comentários. É isso aí, pessoal. Se puder, se inscreve no canal, entra no canal de descontos aí e vai ter live de ofertas. Se eu não for viajar, a gente vai fazer também no sábado, talvez no domingo, mas na sexta é certeza, tá? E se puder comprar antes, se aparecer preço bom antes, não fica aguardando, beleza? Se gostou do vídeo, é isso aí. Deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.